alegria, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero dizer a todos que é uma alegria tão imensa, é uma honra tão imensa, pastor, de estar aqui nesta noite, nesta igreja onde pude receber bênção durante 20 anos aproximadamente. Eu vim para cá em junho de 1990 e saí, tudo indica, que foi 2010, mais ou menos no meado de setembro para agosto, mais ou menos. Então dá mais ou menos 19 a 20 anos que congreguei aqui neste campo de trabalho, onde pastoreei por quase 15 anos. E Deus tem abençoado tanto a mim, quanto a minha esposa, meus filhos, nesse campo de trabalho. Aprendi muito com o pastor Bertiadás Magalhães. É um grande homem, mas que porta uma grande humildade também. E depois que eu mudei, eu recebi 2 ligações do pastor Bertier, 2 ligações que ficaram marcadas. Ele dizendo para mim a lacuna que a nossa pessoa deixou. Eu disse: pastor, parece que não deixei lacuna nenhuma. E disse que estava com muita saudade. E quando eu olhava no visor, que era a 2ª ligação dele, a gente sabia que estava esperando mais uma palavra de ânimo e de conforto. Graças a Deus. E nesta semana, ligando para o pastor, o parabenizando pelas grandes conquistas merecidas, ele disse: vem cá, vem passar um tempinho aqui com a gente. Eu estou só esperando o convite. E eu já te convidei muitas vezes. O semáforo está verde para você passar. Irmãos, eu confesso que é uma alegria imensa. Isso aí, de todo o meu coração, eu digo aos irmãos. Estou vendo aqui vários rostinhos que nós já conhecemos há tempos, orando junto, compartilhando da mesma fé, da mesma esperança, servindo o mesmo Deus, tendo esta harmonia muito grande, porque nós somos irmãos de sangue, e sangue de Cristo, um sangue precioso, não é verdade? É uma família maravilhosa, graças a Deus. E aqui estamos para aprendermos juntos mais um pouquinho da palavra de Deus. E para isso eu quero convidar os irmãos de pé para lermos em Filipenses, capítulo 3, o versículo 20. Capítulo 3, versículo 20, onde estaremos falando uma coisa bem peculiar a nós mesmos. Nós não traremos aqui uma mensagem diferente, mas uma mensagem que renova a cada manhã, porque é extraído da Bíblia. E eu tenho certeza plena, irmãos, Deus vai falar com todos nós aqui nesta noite. Filipenses 3,20 diz assim: mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora abrir no livro de Apocalipse, lá no último livro da Bíblia, no capítulo 21. Nós leremos alguns versículos nesse capítulo. Paulo chegou a dizer em Filipenses que nossa pátria não é aqui. Não é aqui no planeta Terra. O versículo de número 4 diz assim: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. O versículo 18: o muro desta cidade era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda,
O versículo 23. A cidade não necessita nem de sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro do Cordeiro. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos, podeis tomar os vossos assentos. Oh, aleluia. Meus amados irmãos, quando o apóstolo Paulo, ele disse aqui, com muita propriedade, no capítulo 3, o versículo 20, que a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele não quer dizer que nós devemos viver uma vida terrena, desligada, sem nenhum compromisso, de uma forma irregular, sem nenhum desejo de possuir, sem nenhum desejo de melhorar de vida financeira. O apóstolo Paulo não estava limitando a nenhum de nós disso aqui. Mas Paulo estava querendo dizer para nós que isto aqui é momentâneo, é passageiro, que toda a vida do crente em Jesus deve ser centralizada, deve se objetivar, é a pátria celestial. Ele não está limitando você ter um dia a dia normal, uma vida próspera, uma vida cheia de bens, comprar fazenda, possuir 1 ou 2 ou mais carros, estudar, conquistar, casar. Paulo não está nos limitando nada disto. Mas o que nós vemos, irmãos, que um dos sinais que Jesus falou que quando estivesse aproximando dele buscar o seu povo na terra, é que o povo ia centralizar mais aqui do que no céu. Que o povo estaria mais preocupado com as coisas terrenas do que com as coisas celestiais. Jesus chegou a comparar que assim como nos dias de Noé, o povo trabalhava, o povo festejava, o povo casava, o povo divorciava, o povo estava centralizado mais na terra, até que de improviso veio o dilúvio e pegou a todos, com exceção de uma família que estava voltada para o céu. Glória a Deus. Meus irmãos, quando a gente lê no Apocalipse, descrevendo para nós o físico daquela cidade, o jeito que é aquela cidade, eu quero dizer para os irmãos que isso aqui não é uma ficção, isso aqui é uma realidade. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, o versículo 2 a 10, de 2 aos Coríntios, enquanto que João, em Apocalipse, viu a cidade, o apóstolo Paulo, ele teve o privilégio de ir lá pessoalmente. Ele até descreveu no capítulo 12, logo nos inícios do capítulo 12, de 2 aos Coríntios, ele não sabe se foi no corpo ou se foi fora do corpo, mas ele tem uma certeza que ele foi lá. Ele disse que o lugar é tão especial, o diálogo daquele lugar é tão especial, que ele disse que não é lícito reportar aqui para a terra, não é lícito contar aos homens. Inclusive ele se reteve e deteve também de não descrever nas suas cartas o que realmente ele viu lá. Mas ele ficou tão maravilhado, ele ficou de uma forma sentindo tão especial, que ele mesmo disse no capítulo 12 que precisou de Deus colocar nele uma válvula, cutucar nele,
para que ele não se exaltasse e queresse ser melhor do que todos os homens, porque foi lá primeiramente do que todos nós. Ele falou que Deus colocou nele um espinho, um controlador, para que ele não se exaltasse. Ele mesmo explicou isso, porque lá o lugar é bacana, o lugar é chique, o lugar é especial, e é para lá que nós vamos no nome de Jesus. Irmãos, nossa vida aqui, ela não perde o sentido quando alguém morre, ou quando um crente parte desta vida para outra. Não perde o sentido. É simplesmente um tempo que ele está esperando para concluir a plenitude de Deus sobre a humanidade, para que possa dar a ele toda esta herança que nós vamos receber através da pessoa de Jesus. Esta cidade, o direito dela foi conquistado pelo próprio Jesus. Ele disse lá, há muitos lugares, só que os lugares foram fisicamente já preparados, como diz a Bíblia, antes da fundação do mundo, mas conquistado foi lá na cruz do Calvário. Ele disse, olha, se eu for, quer dizer, se eu for para a cruz, se eu for, eu vos prepararei lugar, quer dizer, eu vou conquistar lugar para vocês. Mas se eu não for, não tem jeito de conquistar, o lugar está lá, mas eu preciso de conquistar. E diz Pedro, que ele conquistou esse lugar para nós, não foi com dólar, não foi com real, ou qualquer outra moeda valorosa aqui na face da terra, e nem tampouco com ouro, ou qualquer outra pedra preciosa. Ele disse que esse lugar foi conquistado por Jesus com seu precioso sangue. Precioso sangue. Você já viu uma conquista tão especial desta? Através do sangue de Jesus, ele conquistou esse direito para nós. E eu fico observando, quando João começou a descrever aquela cidade, o jeito que as ruas, ele diz que lá tem um mar maravilhoso, como se fosse um cristal, várias pedras que nós não conhecemos, pedras preciosas. É um lugar onde o melhor clima é lá que tem, onde as melhores pessoas é que vão morar lá. Então nós observamos que João, quando ele estava descrevendo, ele estava dizendo que é um tipo de um condomínio fechado, tinha 12 portas, muros altos, e tinham anjos guarnecendo aquele condomínio. Hoje nós vemos uma inteligência muito grande no setor imobiliário, essa criatividade de fazer condomínios fechados, principalmente na época que nós vivemos, onde as pessoas ali se sentem mais seguras, mais ambientadas, mais tranquilas, mais honradas. Não é assim, irmãos? Por causa do sistema de monitoramento que tem ali, o sistema que é guarnecido, aquele habitacional. Agora eu fico observando esse condomínio fechado que João descreveu no capítulo 21 e no capítulo 22, e que Paulo falou lá no capítulo 12, segundo aos Coríntios, e depois falou aos Filipenses que essa pátria não está aqui, mas está no céu. Nós observamos como não vai ser importante ser um morador daquele condomínio. As pessoas que hoje moram em condomínio fechado, principalmente nos condomínios mais nobres, onde as taxas de condomínio ali, quem sabe supera até as casas de R$1.000, eles se sentem honrados de dizer onde mora, o lugar onde mora, o lugar onde ele habita com a família. Ele se sente bem quando alguém pergunta onde você mora. Não é verdade, irmãos? Agora imagina você será o morador, o futuro morador daquele condomínio, onde ali está tudo vazio, tudo preparado, tudo ornamentado, esperando você, individualmente que eu estou falando, individualmente cada um de nós. Isso aqui, meus amados irmãos, não é ficção, é uma realidade.
Isto é uma verdade. É uma verdade. Mas nós observamos uma coisa interessante, que para entrar naquele condomínio, nos condomínios terrenos, tem suas exigências. Não é qualquer pessoa que fala, eu quero morar naquele condomínio. Tem suas exigências. Não é qualquer pessoa, tem suas exigências. Naquele condomínio do cristão, que não está aqui no planeta Terra, não está abaixo da lua nem do sol, eu tenho certeza que estará acima do sol, acima de qualquer astro, acima de tudo, é lá com Deus. Tem as exigências também para morar ali, para ser futuro morador daquele lugar. É verdade ou não é, irmãos? Você concorda comigo? Será que para morar naquele condomínio pode ser de qualquer jeito? Pode levar qualquer tipo de objeto? Não é qualquer tipo de mudança que pode levar para um condomínio fechado, e nem a hora que ele quiser também não. Tem seus momentos, tem suas regulamentações. Ele tem que saber o regimento interno daquele condomínio. O regimento interno daquele condomínio que nós vamos morar, irmãos. Eu tenho um aqui na minha mão e você também tem outro, é do mesmo jeito. Não há diferença nem para mim, que sou obreiro, nem para você que é novo convertido, nem para você que é filho ou filha de pastor, ou esposa de pastor, ou irmão de pastor, ou genro. Este regimento interno deste condomínio tem exigências para todos igualmente. O síndico daquele condomínio, ele é exigente, foi ele que conquistou para nós. E observamos que quando Paulo diz que nossa pátria não é aqui, a nossa pátria não é terrena, é porque realmente, irmãos, tem um lugar especial esperando todos nós. Uma coisa interessante, irmãos, a rainha Elizabeth, por exemplo, que tem os seus milhares de vestidos, inclusive tem exposição dos vestidos da rainha Elizabeth com seus 90 anos de idade. Aquela monarca, quando ela vai numa visita oficial de um país, ela tem uma cautela, através da sua equipe oficial, cerimonial, de estudar aquele país primeiro, de ver o que aquele país mais gosta, qual é a cor mais predileta daquele país, qual é o perfume mais predileto daquele país, se aquele país venta muito, para que ela possa preparar uma roupa adequada, a cor adequada que vai agradar aquele país. Tem uma equipe especializada somente para isto. E segundo a história, a Elizabeth não repete as suas vestes cerimoniais em uma outra cerimônia. Para cada país que ela vai, tem uma cor predileta daquele país, um traje predileto daquele país. Ela tem essa cautela através da sua equipe. Agora eu pergunto para os irmãos, nós que vamos para esta pátria que não é aqui, esta pátria que é verdadeira, esta pátria que é real, esta pátria que realmente ela existe, será que nós não sabemos qual é a cor melhor daquele lugar? Os desejos dos habitantes daquele lugar, o desejo do síndico daquele lugar, as exigências para entrar ali. Quem está passando desapercebido, com certeza não terá o direito de habitar naquele lugar. Oh Deus da glória. E escute bem, isto aqui é sério. É por isso que o apóstolo Paulo chegou a dizer: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? É muito interessante, meus amados irmãos, quando nós observamos as exigências da Bíblia para nós, como deve ser o nosso comportamento para entrar ali. Eu quero antecipar a todos nós,
que aquele síndico Jesus, o dono daquele lugar, ele não exigiu e nem vai exigir nada que eu não tenha condições de cumprir na minha vida. Ele não é um tirano, ele não é um covarde. Além do que ele exigiu de nós, junto com essas exigências, ele tem nos dado da sua graça para que possamos ter as condições de cumprir as suas exigências. Nós vimos, irmãos, quando uma pessoa vai sair do seu país e vai para outro país, a exigência que os países têm para os seus turistas entrar ali, os seus futuros moradores entrar ali, não é de qualquer maneira. Uma das exigências é que ele tem o seu passaporte, que ele passou pela Polícia Federal, passou pelo um check-in, passou ali por uma análise, por uma perícia, por uma fiscalização, para poder receber um passaporte, a sua identidade internacional. Aquele passaporte, o país onde ele vai, não quer que ele seja vencido, quer que seja atualizado, que o passaporte seja atualizado. Não é um passaporte já vencido, rasurado, rasgado ou molhado, um passaporte novo e atualizado. Aleluia. E quando vai se naturalizar naquele país, as exigências se engrossam mais, se aprimoram mais. Escute bem, irmãos, se os donos daquele país, as autoridades daquele país, está querendo turistas, moradores ali, que passa dentro dos seus crivos, dentro das suas exigências, o que dirá então do nosso Deus, do nosso Mestre Jesus? O capítulo 2 de Tito, versículo 14, ele disse que é um povo que ele se entregou a si mesmo, para apresentar um povo especial, zeloso e de boas obras. Não é um povo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Escute bem, irmãos, os moradores daquele futuro lugar têm que se adequar às exigências do Mestre Jesus. Ele chegou a dizer que aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser seguir os meus passos, aquele que quiser morar comigo na eternidade, aquele que quer um lugar que eu reservei através do meu próprio sangue, tem que a cada dia carregar a sua cruz e seguir após ele. E o apóstolo João, ele chegou a dizer com clareza no Evangelho de João, e também na sua primeira carta, ele disse que quem segue a Jesus não está em trevas, não está andando de noite, mas está andando na luz, está andando de dia. Quer dizer, está acordado, estará percebido. Irmãos, tem tanta coisa tentando nos tirar o direito que foi conquistado por Jesus. Uma conquista não fácil, uma conquista que nem eu e você teria condições de conquistar, por mais bem situado financeiramente que alguém tenha as suas posses, não seria suficiente para reservar um lugar ali. Você já imaginou se um lugar fosse reservado, se fosse com posses terrenas? Parece que tem crente que pensa que para morar ali tem que ter muito dinheiro, que ele só vive preocupado com dinheiro, só vive preocupado com ajuntar, só vive preocupado com possuir. Mas ei, esse direito, Jesus falou, pode procurar pessoas aleijadas, deficientes físicos de qualquer natureza, pessoas pobres. Diz para ele que o lugar está reservado para eles, basta ter a veste nupcial para entrar. Mas tem tanta coisa, irmãos, que nós estamos vivendo, que está querendo nos desviar o foco daquele lugar. Muitas coisas, sem nem exceção de nenhuma pessoa que está
me ouvindo neste momento, sem exceção, se não adequar à exigência do Mestre Jesus, não terá o direito de morar naquele lugar. E vai ser uma grande decepção. A pessoa, muitas vezes, para ser munícipe de um país, para ele ser habitante permanente de um país, para ele ser cidadão daquele país, ou pela forma de nascimento ou de naturalização. Quando não é por nascimento, ele tem que se encaixar com as mesmas exigências com aquele que é natural, por nascimento. Eu quero dizer para os irmãos, Jesus não quer ninguém naturalizado ali, Ele quer de nascimento, filho. Jesus, quando encontrou com um líder religioso, ele pensou que por ele ocupar uma cadeira no sinédrio, de alta posição, ele pensou que já era o suficiente, ele pensou que ele já estava encaixado para entrar no reino de Deus, ele pensou que só a sua posição e o seu saber do Torá, da lei de Moisés, era o suficiente para entrar naquele reino, naquele lugar. Jesus antecipou antes de qualquer outro diálogo: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Senhor, mas como que eu vou nascer? Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Mas eu tenho que voltar novamente ao ventre da minha mãe, 49 anos, 30, 10, 5, 1, voltar a virar feto e nascer de novo? Não, Nicodemos, eu não estou falando nada de coisas terrenas. O nosso diálogo aqui é coisa muito mais especial, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Você tem que ser gerado da palavra, Nicodemos. Você tem que ser gerado da semente divina, Nicodemos, para entrar naquele lugar. Irmãos, é através do nascimento, do novo nascimento, é que conquistamos o direito de morar no céu. Se você observar lá no livro de Lucas, no capítulo de número 10, o versículo 20, os discípulos, eles voltaram de uma grande batalha espiritual, de uma grande missão espiritual. O capítulo 10 de Lucas diz que Jesus separou 70 deles, e de 2 a 2, Jesus enviou a cidade de Israel para anunciar a respeito do reino de Deus, e deu a eles autoridade sobre os demônios, deu a eles autoridade sobre as enfermidades. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Quando Jesus nos envia, Ele nos dá da sua capacidade, Ele nos capacita, Ele dará condições para que nós possamos cumprir as suas exigências. Ele não só dá a ordem e nos abandona, Ele dá a ordem e está conosco. E os discípulos voltaram maravilhados. Quem é que não gosta de ser usado pelas mãos do Espírito Santo? Quem é que não se alegra com isto? Quando Jesus usa você para curar um enfermo, como Jesus me usou para curar meu próprio filho, para ressuscitar meu filho Salatiel, que muitos aqui conhecem. Não sei se já contei isso aqui, pastor. Jesus me usou para ressuscitar meu próprio filho quando ele completou 18 anos de idade. Isso é muito gratificante. É da gente emocionar, é da gente alegrar. Quando você coloca a mão sobre um enfermo e Jesus, através de você, passa para ele a saúde, isso não é gostoso, isso não é maravilhoso? Os discípulos voltaram assim, regozijando. Mas Jesus chamou eles e falou: eu quero dizer uma coisa para vocês. O silêncio tomou conta naquele momento. Quando eu estava relatando, eu coloquei as mãos sobre o enfermo e ele foi curado. Eu pedi para um paralítico levantar, ele levantou e saiu andando.
Uma pessoa que perdeu a voz, pediu para ela falar, ela saiu glorificando a Deus. E cada um contava, Jesus falou: olha, eu quero agora pedir uma coisa. Ficaram todos atentos. Será que o que Jesus vai falar? Depois que a gente está trazendo um relato tão glorioso desse, que no nome dele nós fizemos proeza. O versículo de número 20 do capítulo 10 de Lucas diz: alegrai-vos. Eu creio que Jesus deu um brado. Alegrai-vos antes. Quer dizer, vocês podem alegrar, isso não tem nenhum problema. Mas alegrai-vos antes. Depositai a vossa alegria. É do vosso nome está escrito nos céus. Irmãos, escute bem. Vocês notaram uma coisa que Jesus está falando? Essas coisas que acontecem aqui na terra, porque lá não vai ter enfermidade, lá não vai ter endemoniado, lá não vai ter pessoas deficientes, lá não vai ter nada disso. Falou, lá não vai ter nada disso para vocês operar. E se vocês não tiverem o nome de vocês lá, nem lá vocês vão entrar. O versículo que nós lemos, o versículo 4 do capítulo 20, diz que lá não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter pranto, porque vai ser enxugado de todas as lágrimas pelo próprio Jesus. Irmãos, o que o Espírito Santo quer que você entenda através desta mensagem, que nós entendamos através desta mensagem, é que nós precisamos voltar a nossa mente, o nosso olhar, a nossa vida, o nosso dia a dia para o céu. Nós estamos muito voltados para a terra. Como Jesus chegou a dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, conquistar tantas coisas na terra, e no final, no âmago, no momento tão principal da sua vida, não herdar a vida eterna, não herdar aquele lugar que Ele mesmo conquistou para nós, virou as costas para aquele lugar? A Bíblia diz que isso é sério. Escute bem, irmãos. Até mesmo este que vos fala, se não manter a sua vida padronizada com o regimento interno daquele lugar, que é a Bíblia Sagrada, não adianta que eu não entrarei lá. Para eu entrar lá, eu tenho que me submeter às exigências desse regimento interno, que é o céu. Eu não posso querer que esse regimento se adapte a mim. Não, eu tenho 30 cachorros e quero levar para aquele condomínio. O síndico vai falar: não vai ter jeito você morar aqui. Aqui tem as exigências. Você não pode trazer esses animais para cá. Não, mas eu quero ir. Não, mas não tem jeito. Para você morar nesse condomínio terreno aqui, você vai ter que se adaptar aqui. Não é o condomínio adaptar a você, fazer uma casinha separadamente para os seus animais. Não, você que vai ter que dispor disso aí para entrar para esse condomínio. O céu é da mesma forma, irmãos. Tem coisas que nós devemos despojar, como diz a Bíblia, despojar do velho homem, da velha natureza, e se adaptar a esse regimento, porque senão nós vamos perder um lugar que foi reservado com grande conquista, que Jesus conquistou para nós. Eu quero dizer aos irmãos, eu estou preocupadíssimo com esse aplicativo que a tecnologia permitiu qualquer um de nós ter em mãos, o aplicativo do WhatsApp. Observamos que o WhatsApp, ele dá a possibilidade de você enviar vídeos, fotos, notícias, documentos, informações, de uma forma muito rápida. É chique. Como é importante esse aplicativo. Como é útil. Quando, por determinação de uma liminar judicial, por 2 liminares já teve aqui no Brasil, suspendendo o WhatsApp, esse aplicativo, as pessoas não souberam, muitos deles não souberam nem como fazer. Se comunicavam só através do WhatsApp. Só comercializava através do WhatsApp.
O sucesso do seu negócio estava dentro daquele aplicativo, estava tomando prejuízo, e foi um pânico no Brasil. Mas logo foi banido, foi cassado aquela liminar, voltou novamente às suas atividades. Mas eu notei uma coisa, irmãos: as pessoas, naquele momento, naquele espaço, eu pude contemplar que, devido estava suspenso aquele aplicativo por 1 ou 2 dias, as pessoas estavam se interagindo mais, conversando mais, dialogando mais, familiarizando mais, considerando mais um ao outro. Eu estive numa cidade do interior, onde a energia acabou de dia, era mais ou menos 10 horas da manhã, e só foi chegar no outro dia, à tardezinha. À noite, eu peguei meu carro e saí andando na cidade, naquele interior do estado de Goiás. Eu passei a mostrar para uma pessoa que estava do meu lado, falei: que bacana, tomara que acabasse a energia pelo menos uma vez por semana. Olha as famílias do lado de fora conversando, as crianças correndo para lá e para cá brincando, pulando no colo da mamãe e do papai, as pessoas conversando, um vizinho conversando com o outro, a rua muitas vezes não era larga, o vizinho da direita conversando com o da esquerda. Falei: oh Jesus, se pudesse acabar a energia pelo menos uma vez por semana, para as pessoas deixar a internet, um pouco a televisão, os seus WhatsApps da vida, seus Facebooks, os seus smartphones, os seus tablets, e pudesse interagir melhor com as pessoas. Escute bem, irmãos, você que está no caminho para morar neste lugar, esse lugar que foi descrito pelo próprio João, falado pelo apóstolo Paulo, reservado pelo próprio Jesus, você que está caminhando para lá, tenha muito cuidado com esse aplicativo. Esse aplicativo está trazendo mais prejuízo do que benefício. Esse aplicativo está mais danificando do que melhorando. Esse aplicativo está mais empobrecendo do que enriquecendo. Esse aplicativo está mais desmembrando a família do que unindo a família. Esse aplicativo está trazendo prejuízos tremendos, que muitos vão perder o melhor lugar para eles viver por toda a eternidade, que é esse lugar que nós estamos falando, unicamente por não saber usar esse aplicativo. Tenha cuidado. Jesus chegou a dizer: eu digo a todos, o que ele disse? Vigiai. Santo é o Senhor. Irmãos, esse aplicativo WhatsApp, ele traz problemas tão sérios, que um neuropediatra, por nome Christian Miller, ele é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele já alertou que já existem riscos físicos existentes no comportamento da criança. A criança que fica muito com seus tablets, smartphone na mão, muito tempo, está contraindo dores de cabeça, alterações posturais, problemas sérios na coluna, prejuízos na visão, e sem falar do prejuízo que a criança tem porque não consegue dormir direito. Isto fisicamente falando. Mas espiritualmente, irmãos, por não ser disciplinado a criança, corrigido a criança, a saber usar os seus tablets, os seus smartphones, está trazendo também problemas espirituais tremendos, problemas sociais tremendos. Eles não conseguem, às vezes, as crianças que são viciadas nesses aparelhos, eles não conseguem, às vezes, relacionar bem com seus colegas na escola, e nem mesmo com seus irmãos dentro de casa.
nem mesmo com as pessoas dentro da igreja. Fica altamente descontrolado o seu comportamento. Muda o comportamento, a simplicidade da criança. E o crente em Jesus, que quer morar no céu, e não somente ele, mas toda a sua família, tem que ter essa cautela. Tem que buscar de Deus orientação, buscar de Deus graça, sabedoria, para ajudar o próprio filho também a morar naquele lugar. Observamos, meus irmãos, que este especialista ele chegou a dizer que o WhatsApp está prejudicando as pessoas em 5 coisas importantes. O seu psíquico traz uma dependência psicológica tremenda, porque não tem um controle de sensação, não tem aquela condições de potência, de poder combater as coisas que aparecem diante de si. Ele vai perdendo esta capacidade psicológica, ele vai trazendo uma dependência psicológica tão grande, que muitas vezes ele vai precisar de ajuda de outros. O que mais ele diz? Faz a pessoa perder o foco, o desvio de atenção, pode ser considerado falta de profissionalismo, às vezes por causa do mau uso do WhatsApp. Há pessoas que estão perdendo até mesmo, sendo demitido das empresas, porque não está sabendo usar esse aplicativo. Não está rendendo mais, não está sendo muito produtivo mais no seu trabalho. E estão perdendo, às vezes, o seu direito de ganhar o seu pão de cada dia, porque não está sabendo usar esse aplicativo. O que mais? Fica numa exposição desnecessária. Irmãos, escute bem. Eu fico observando as pessoas que se interagem através do WhatsApp. Ele recebe mais mensagens prejudiciais do que mensagens boas. Mais vídeos prejudiciais do que vídeos bons. Mais mensagens prejudiciais do que mensagens edificativas. São mensagens que não trazem para você nenhum proveito. E às vezes você relaciona com pessoa que tudo que ele vê na frente ele manda para você. Como se você fosse um latão de lixo. Como se você fosse uma embalagem de descartar qualquer coisa e vai jogando para você. E você vai alimentando daquilo. Tem pessoas que levantam de madrugada para olhar que mensagem foi mandada para ele naquele momento. Não conseguem nem dormir direito. Tem pessoas que ele está comendo, é 50% dos seus olhares no prato, 50% naquele aparelho. Ele não tem mais a tranquilidade de apreciar o alimento que ele está comendo. Ele não tem mais a tranquilidade de apreciar uma pessoa que está na sua frente querendo falar com ele. Hoje você muitas vezes vai numa certa casa, você é bem recebido, mas você sente mal-estar ali. Porque a pessoa não sabe se dá atenção para você ou se dá atenção para aquele aparelho. Ele não sabe se conversa com você ou com a outra pessoa que está tão distante dele naquele momento. Irmãos, o crente em Jesus, ele tem suas disciplinas, ele tem seus comportamentos moldados pela palavra de Deus, moldados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está nos preparando, é ele que nos prepara para aquele grande dia, um dia tão especial. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, ele diz que esse dia é a bem-aventurada esperança. Ele chamou o arrebatamento de bem-aventurada esperança. E esta bem-aventurada esperança, muitos estão perdendo este foco. Ei, nós não podemos perder este foco. Esse desejo de entrar no céu, esse desejo de morar no céu, esse desejo de ser habitante daquele condomínio fechado, nós não podemos perder esta oportunidade. Escute bem, irmãos, você tem que ter muita cautela com o WhatsApp, com quem você relaciona. Provérbios diz para nós com muita clareza, no capítulo 12,
o versículo 26, eu vou até ler para que os irmãos possam assimilar melhor. Provérbios capítulo 12, o versículo 26, fala que o crente em Jesus, ele sabe relacionar bem. 12, 26 diz assim: o justo é cauteloso na amizade, mas o caminho dos ímpios o faz errar. O justo é cauteloso na amizade. Deixa eu fazer uma pergunta sem resposta. Com quem você está relacionando? Ou seja, eletronicamente falando ou fisicamente falando? Com quem você está se interagindo? Aqui o sábio Salomão, ele diz que o justo é cauteloso na sua amizade. O justo, meus amados irmãos, ele tem que ser cauteloso até com quem ele se dialoga. Você vai se relacionando e aumentando o seu ciclo de amizades no WhatsApp, vai aumentando, vai te deixando tão aberta a sua vida, e vendo a vida dos outros tão aberta, e você vai se relacionando, relaciona com um, relaciona com o outro, e às vezes são interações que você tem que cortar pela raiz, que está te prejudicando, está te afastando de Deus. O tipo que aquela pessoa comunica com você está tirando a coisa tão preciosa que o Espírito Santo colocou dentro de você. Não existe coisa melhor na nossa vida do que aquelas que são introduzidas para dentro de nós através do Espírito Santo. E isso está trazendo um mal, às vezes irreversível. E o Espírito de Deus quer que você seja prudente nas amizades que você está tendo. O crente em Jesus, ele é cauteloso. Nós podemos voltar aqui para o Salmo de número 15. É um salmo maravilhoso que começa com uma pergunta tão apertada para mim e para você. O Salmo 15 está mostrando para nós como deve ser o comportamento daquele ou daquela que quer morar naquele lugar que nós falamos logo no início. O Salmo 15 começa perguntando: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Se você observar o Salmo 24, daqui a pouco nós voltaremos para o 15, mas o Salmo 24, o versículo de número 3 a 6, tem a mesma pergunta. Logo no primeiro diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Mas vem mais adiante. Versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor e quem entrará no seu lugar santo? Isaías perguntou no capítulo 33, o versículo 14b, ele fez a mesma pergunta do Salmo 15 e do Salmo 24. Veja só a pergunta que Isaías fez no capítulo 33, o versículo de número 14, a parte B do versículo. Olha só o que diz para nós: o que anda em justiça e o que fala com retidão, quem arremessa para longe de si o ganho dos opressores e que esconde de suas mãos todo o suborno. Aí vem, mais adiante ele disse: este habitará nas alturas, e a fortaleza das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, os seus olhos verão a sua formosura. O profeta Isaías, ele estava dando aqui para nós, com muita clareza. No versículo do 14, a parte B diz: quem dentre nós habitará com fogo consumidor? É quase a mesma pergunta do Salmo 24, versículo 3, e o Salmo 15, versículo 1. Quem habitará com fogo consumidor? Quem é esse fogo consumidor, irmãos? É o próprio Deus que é dono daquele lugar.
e que preparou para nós aquele lugar e assegurou aquele lugar através de Jesus. Aquele lugar é lindo, aquele lugar é especial. Mas o Salmo de número 15, nós devemos determos aqui mais um pouquinho nele. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Como vai ser os moradores de lá? Olha só aqui o retrato falado dos moradores daquele condomínio fechado, que está lá no capítulo 20 de Apocalipse e capítulo 22. Capítulo 21 e capítulo 22 de Apocalipse. Primeiro, aquela pessoa tem que ser íntegra, aquele que anda em sinceridade. Quer dizer, a pessoa para habitar naquele lugar, ele tem que ser íntegro, viver em integridade, viver de uma forma muito especial. Esta integridade é muito importante, irmãos. Qual é mais as características do habitante daquele lugar? Está aí no versículo 2 ainda. O cidadão do céu, ele é justo, ele pratica a justiça. Aquele que habita em sinceridade e pratica a justiça. É interessante, irmãos, quando a Bíblia Sagrada está dizendo para nós a viver em sinceridade, o versículo 2, sinceridade. A palavra sinceridade, alguém que interpreta ela melhor, diz que ela vem de uma conotação de duas palavras: sem cera. Sinceridade vem de duas palavras que quer dizer sem cera. E essa pessoa, para complementar melhor esta palavra de sinceridade, ele fez uma conotação daquilo que está escrito. Quando Paulo chegou a dizer que numa casa há vasos de honra e vasos de desonra, ele disse que Mileto, na Ásia, era a capital dos vasos. Assim como Goianápolis é a capital do tomate, Mileto, na Ásia, era a capital dos vasos. Os grandes comerciantes que queriam pegar vasos bonitos para pôr nos seus comércios, eles se dirigiam a Mileto, na Ásia, porque lá tinha vasos de todos os tamanhos, vasos de todas as qualidades. Os vasos mais bonitos e mais caros estavam em Mileto. E a pessoa mais atenciosa disse que os fabricadores de vasos, às vezes aquele vaso, quando já estava pronto para o comércio, às vezes batiam por falta de um cuidado outro, batia em algum lugar e dava uma pequena rachadura. E aquele fabricante de vasos não queria perder aquele vaso. O que ele fazia? Ele aprofundava mais um pouquinho aquela rachadura e enchia de cera. Sinceridade quer dizer sem cera. Enchia de cera e depois colocava a tinta novamente por cima, ficava perfeito, como se fosse um vaso que não tinha sido danificado. Mas o comprador experiente, aqueles que realmente tinham experiência no seu comércio de vaso, ele comprava os melhores vasos, mas dizia para o fabricante: eu quero esse, aquele outro vaso, só que antes de pagar eu quero fazer um teste nele, eu quero que deixe ele lá de meio-dia até pelo menos até as 3 horas da tarde, a hora que o sol estava escaldante, muito quente, porque o vaso que tivesse cera, ele derretia a cera e mostrava aonde estava a rachadura, se aquele vaso realmente estava danificado. O sol produzia um calor naquele vaso, se ele não tivesse uma emenda nele, uma correçãozinha nele, não derretia em parte alguma. Mas o vaso que tinha cera, mesmo que acobertado por uma pintura, o sol mostrava que aquele vaso estava danificado. Eu disse: esse vaso eu não quero. Ei, escute bem.
Para morar no céu, versículo 2 está dizendo que o morador daquele lugar, ele tem que ser sincero e íntegro. O sol da justiça, que é Jesus, é aquele que vai passar, ou todos vão passar pelos seus olhos. Ele sabe como que este vaso está, se é vaso de honra ou vaso para desonra. Paulo, quando ele estava dizendo que era vaso de honra, era um vaso que colocava no sol, e o sol esquentava ele e não se derretia em parte nenhuma dele, porque era um vaso íntegro, era um vaso de honra. Mas o vaso de desonra, que desonra, quem sabe o seu próprio possuidor, o sol fazia se derreter alguma parte dele. Ei, escute bem. Como está a nossa vida espiritual? Como está o nosso comportamento diante do sol da justiça? Como que está o nosso comportamento com aquele que vai passar, que vai aprovar os futuros moradores para aquele lugar? O sol da justiça é Jesus, e diz a Bíblia que os seus olhos verá todas as coisas, até mesmo aquelas que estão ocultas. É aquele que o salmista disse que a noite e o dia para ele é uma coisa só. Aquelas mensagens que você põe criptografada no seu WhatsApp, Jesus sabe a sua senha e vê tudo que está lá em reserva através da sua senha. Jesus sabe o que está escrito ali, que você não quer deixar ninguém ver o que está ali guardado através da sua senha, mas Jesus está vendo. Jesus está vendo quando eu estou a sós. Jesus está vendo quando eu estou no meio de uma multidão. A Bíblia Sagrada chegou a dizer que Ele conhece o meu assentar e o meu levantar. Ele sabe a hora que eu andei numa rua, se foi para simplesmente o normal do meu andar, ou se foi exatamente para observar uma coisa que eu não queria que eu observasse. Ele sabe quando eu estou dentro do coletivo, porque Ele sabe do meu assentar, do meu levantar. Ele sabe se aquele chacoalhar ali está barrando na direita, na esquerda, em alguém na minha frente ou alguém atrás. Ele sabe se aquele chacoalhar do ônibus que eu estou esbarrando é normal ou é proposital. Alguém tocou em Jesus na multidão, Ele soube diferenciar o toque. Pedro não diferenciou, João também não diferenciou, mas Jesus disse: alguém me tocou. Ele contempla o oculto, aquilo que nós não vemos, aquilo que os raios-x não vê. Jesus vê todas as coisas, e é esses olhos que vão aprovar a sua vida para morar naquele lugar. Irmãos, o Espírito Santo está querendo que eu e você seja propriedade dele. Ele tem ciúme de nós, diz a Bíblia. Ele está enciumado quando eu estou envolvido com coisa que não agrada ao dono daquele lugar. E isto é para o nosso próprio bem. Diz a Bíblia que Jesus, Ele prova e aprova. Mas primeiramente Ele prova para ver aqueles que realmente têm que ser passados para morar naquele lugar. O versículo 3. O versículo 3 diz: o cidadão do céu, ele é verdadeiro, porque ele fala a verdade. Se você abrir Provérbios capítulo 19, versículo 22, a parte B do versículo diz assim: é melhor ser pobre do que mentiroso. Tem isso na Bíblia, pastor? Versículo 22 do capítulo 19 de Provérbios, a parte B, a última parte está lá assim: é melhor ser pobre do que mentiroso. E o versículo de número 3 de 15 diz que o morador daquele lugar, ele fala a verdade. O versículo 3 diz com muita clareza: aquele que não difama com a língua, nem fala mal ao seu próximo, e nem aceita nenhuma oferenda ou afronta ao seu próximo, mas que fala a verdade. Ou melhor, a verdade está no versículo 2. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e do coração fala a verdade. Quando o versículo 22 do capítulo 19 de Provérbios diz que é melhor ser pobre do que mentiroso, sabe por quê, irmãos? Não adianta ser rico, sendo mentiroso aqui, porque não vai entrar naquele lugar mais especial que tem. Qualquer riqueza que é adquirido através da mentira não tem nenhum valor para Deus. Você é pobre,
mas é uma pessoa íntegra. É uma pessoa que fala a verdade. É uma pessoa que não aumenta o seu ganho com mentiras. Pastor, o crente pode ocupar uma posição de venda. Ele pode, pastor? Pode. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Desde que ele seja verdadeiro. Desde que ele saiba, no seu dia a dia, ganhar o seu pão de cada dia com a verdade. O que mais diz o Salmo de número 15? O Salmo que é o retrato falado daquele que deve morar naquele lugar. O cidadão do céu, ele é criterioso. O que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honras aos que temem ao Senhor. Quantas vezes nós estamos aplaudindo aquelas pessoas que não merecem a sua atenção, não merecem o seu aval, não merecem o seu elogio. Você que às vezes, ou nós muitas vezes, aplaudimos artistas que suas músicas são contra aquele lugar onde nós vamos morar, são contra o princípio que as pessoas devem ter para morar naquele lugar, e às vezes estamos aplaudindo, às vezes estamos enaltecendo, mas a Bíblia está dizendo que o réprobo deve ser desprezado. Réprobo quer dizer aquele que é reprovado da palavra, aquele que é reprovado dos caminhos dos céus. Nós não devemos aplaudir. Nós devemos aplaudir o justo, aqueles que são sinceros, aqueles que realmente estão adequados com a palavra de Deus. Olha, irmãos, é por isso que o crente em Jesus não pode colocar diante dos seus olhos qualquer tipo de vídeo. Tem vídeo que fomenta a violência, a criminalidade, o derramamento de sangue, e às vezes você dorme tarde apreciando aquilo lá, se familiarizando com aquilo lá, se tornando cúmplice com aquilo lá. E isso entristece o Espírito Santo. E isso entristece o Espírito de Deus. O que Deus está querendo conosco nesse momento é que nós voltemos realmente os nossos olhares para aquele lugar. Aquele lugar é especial, aquele lugar é maravilhoso, aquele lugar vai morar ali somente aqueles que realmente passarem aos olhos de Deus. E nós fiquemos de pé. Neste momento nós vamos fazer uma oração. Nesta oração nós vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Nós vamos pedir a Deus que nos dê força para trilhar caminhos retos e andar na lei do Senhor. Pedir a Deus para que Ele nos dê força, para que nós não tiramos os nossos olhares daquele lugar. Irmão, Jesus está nas portas. Jesus está próximo para nos buscar. Em março de 2015, a então presidente na época, presidente da República, Dilma Rousseff, ela dando uma entrevista, ela estava dizendo que ia implantar no Brasil um sistema através do chip, para ficar armazenado nele ali, todos os documentos, que geralmente uma só pessoa tem 20 tipos de documentos. É identidade, é CPF, é cartão do banco, às vezes é cartão do SUS, tem 20 documentos aproximadamente. E eles estão lá, ela estava dando uma entrevista que ia implantar isso no Brasil, isso em março de 2015. Para que pudesse ser um só documento, vai ficar no chip, ali vai estar armazenado todos os documentos da pessoa, está armazenado todas as informações que precisa aquela pessoa ter, o tipo do seu sangue, aonde mora, a sua altura, tudo está armazenado ali, no chip, e isso no cartão. Mas eles perceberam que o cartão a pessoa pode perder, e perdia tudo de uma vez. Eles estão querendo transferir isso para um chip, do tamanho de um grão de arroz, para ser implantado, e eles gastaram mais de 15 milhões, quem está fazendo esse projeto, mais de 15 milhões estudando qual é a parte do corpo que é mais ideal para colocar esse chip pequenininho. E eles chegaram a uma conclusão que a parte do corpo onde vai estar armazenado todos os documentos da pessoa, todos os dados da pessoa, a parte do corpo mais ideal que eles acharam, sem eles saber de Bíblia, sem eles conhecer a Bíblia, eles falaram que a melhor parte do corpo não é o pé, não é o peito, não, a melhor parte é a testa ou a mão, e tem que ser direita. E a Bíblia diz isto. Agora o Michel Temer está querendo colocar isto em prática, para que isto venha realmente acontecer.
O que é isso, irmãos? Parece que é uma coisa natural, não é verdade? Mas tudo isso são sinais da vinda de Jesus Cristo. Ei, Jesus vai vir não é porque os sinais estão acontecendo, é os sinais que estão acontecendo dizendo para mim e você que Ele está às portas para nos buscar, para levar para aquele lugar. Irmãos, não percamos Jesus de vista. Não perde o maior patrimônio que você tem, que é o céu. Não perde o seu maior amigo por qualquer outra pessoa na terra, que é Jesus. Nós vamos neste momento orar. Eu deixo meus agradecimentos grandemente aqui para o pastor Bertier, pastor Osmar, irmã Elilde e demais obreiros e igreja. Meus agradecimentos por estar aqui, pastor, grandemente eu agradeço. E nós vamos orar pedindo a Deus graça para Ele nos fortalecer cada vez mais. Amém? Abaixe sua cabeça. Eterno Deus, eu louvo ao Senhor por esta palavra. Desperta-nos, dai-nos da tua força. Senhor, aquele que estiver com seus passos manquejantes, Senhor, não está tendo mais força de trilhar caminhos retos e andar na lei do Senhor, dá da tua força agora. Aqueles que não conseguem despojar das coisas que devem ser despojadas, aqueles que não conseguem abrir mão de coisas que deveriam já jogar no latão de lixo, mas não conseguem, dá da tua força agora, Deus, dá da tua vitória agora, Deus. Senhor, fortalece o nosso coração, fortalece a nossa mente, fortalece a nossa alma. Jesus, queremos chegar naquele lugar, queremos ser morador daquele lugar, esse lugar tão especial que o Senhor preparou para todos nós. Pai, eu abençoo o teu povo que está aqui presente, eu abençoo do menor ao maior, eu abençoo do mais novo ao mais idoso, eu abençoo agora todas as famílias, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.